Estamos ao vivo? Entramos já? Deixa eu ver aqui. Vamos voltando aí, gente. Vamos entrando. Vou chamar a Ana. Lu, bota a Ana aí pra gente. Joyce, vamos entrando todo mundo aí. Já vou entrar. Falei que eu ia chamar a Ana. Acho que ela que tem que vir aqui, né? A Amanda fala que a imagem tá até melhor. Tá até mais bonita. Vamos entrando aí, gente. Daqui a pouquinho acho que a Ana chegou. Deixa eu ver. Chegou. Sou ansiosa. Deu lá, a Ana entrou. Chama aí pra participar, Ana. Errar! Tô esperando a Ana entrar aí, gente. Ana, tá aparecendo aqui pra mim não. Só um pouquinho aí, gente. Aí, deu. A Ana vai entrar agora. Demorou um pouquinho aqui pra... Ai, entrou. Yeah! Oi, Ana! Voltamos! Demorou um pouquinho aqui. Que bom, É, estamos de volta. E já vou para a próxima pergunta. Pode? ok, vamos lá. Estão me pedindo para esperar um pouquinho para o pessoal acabar de entrar. A Então, produção, a só para produção tá fechar o que a pedindo. gente estava falando na outra, para aproveitar o pessoal que está aí, eu acho que essa é uma parte importante, sabe, da consagração. É esse olhar de amor mesmo, é esse olhar de uma entrega sincera mesmo, e não de um cumprimento de obrigação, sabe? Porque senão fica, tadinho, É, São Luís não ficou feliz com isso. até porque é uma coisa assim, a gente tem muito o olhar, eu tenho batido muito a tecla nessa questão da lei da graça, né? A gente entende muito erroneamente essa questão da lei da graça que São Paulo fala nas suas cartas, porque às vezes ou parece que é uma coisa que é graça no sentido de gratuidade, e de fato é, ou no sentido de que, então eu não preciso fazer nada. Ou a gente vai para o outro extremo, que é assim, nossa, tem que ser, né, aquela coisa quase contrária à obrigatoriedade. Mas esse ponto da total consagração eu acho que é importante porque ela leva a uma maturidade, né? A gente entender que o amor é fazer o que é dito como obrigatório, mas por amor, e um pouco a mais, que é exatamente o que Santa Teresinha fazia, né? Perceba, ela estava no Carmelo. O Carmelo é uma das ordens mais penitentes que existem, né? Não come carne, ela come ovo. Era uma época assim que ainda era mais puxadinho do que a hoje. E mesmo assim, ela sentiu a necessidade de dar um pouco a mais, né? Dar mais do que ela já fazia, né? Da regra do convento, mas dar um pouco a mais. E esse é um dos pontos mais importantes da total consagração, esse entendimento de que o que a gente fala que é obrigatório, como por exemplo o processo, né, da total consagração, ele é obrigatório, mas existem coisas que Sim, podem ser obrigatórias e feitas por amor ao mesmo tempo, não é? É como sim. aquela mãe que tá, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo nas formações, né? Tem gente que se fez formação comigo e já tá careca de escutar esse exemplo. Que a professora é sempre assim, repetitivo, né? Professor repetitivo. Por exemplo, a mãe, ela tá com o menino dela doente, né? Vamos supor, o menino ficou internado. Essa mãe detesta hospital, ela não gosta de hospital, mas o menino dela está internado. É uma obrigação ela ficar com ele, mas ao mesmo tempo é um ato de amor. Né? Por mais que ela não goste de hospital, não goste de médico, ela tem pavor de qualquer coisa desse tipo, para ela é uma forma dela demonstrar o amor, porque ela está passando por cima de coisas que ela não gosta para se doar ao filho.
Esse espírito é o espírito, na verdade, de todo o cristianismo, né? Esse espírito Sim, de transformar aquilo que é obrigatoriedade em ato de amor e fazer um pouco mais ainda do que é sim. solicitado. E ainda mais Então, além. é, Verdade. Vamos para a próxima pergunta, deixa eu ver. O Ederson perguntou o seguinte: sobre a confissão geral. Gostaria de saber, para quem já fez em outro momento a confissão geral, ele deve ser refeito para se consagrar? Teria que relembrar os pecados já confessados na confissão geral anterior? então já fez uma confissão geral, mas não era para se consagrar, é isso? Eu entendi, né? Isso, isso. Então, depende. Porque assim, a confissão geral, ela não é uma coisa que se deve fazer assim, que nem tem gente que às vezes por escrúpulo acaba começando a fazer confissão geral mensal, né? Não, não é assim que deve ser usada. No caso, precisa fazer uma análise, um exame de consciência muito bem feito e muito detalhado para avaliar se essa confissão geral foi bem feita. Uhum, Porque um dos objetivos da confissão geral, além de fazer esse renovo, né, essa tomada de nova decisão, enfim, você está começando uma nova etapa, ela tem também uhum, a intenção de purificar a contrição de coração. Porque muitas vezes a gente faz a confissão e a contrição, ela não tá muito, entendeu? Ela não tá muito boa, ela não tá muito purificada. Tanto que quando a gente vai se convertendo e convertendo e convertendo, a gente percebe que a gente se sente mais arrependido por pecados que fez. Porque o ato, sim. a contrição do coração, ela tá mais aprofundada, ela tá mais purificada. Então, a confissão geral, ela também tem essa intenção de que você Uhum, apresente, na verdade você não está apresentando um pecado que você já fez e já foi perdoado, você está apresentando a contrição melhor do seu coração por uma coisa que você já fez, né? Então precisa avaliar se essa confissão geral ela foi feita, qual era o nível dessa contrição, né, de coração. Ela tava boa, né? Você teve uma clareza de fato desses pecados, né? Da gravidade deles e tudo mais. Aí precisa avaliar isso. Se estava boa, foi uma confissão ó, top, foi maravilhoso, você achou uhum. que confessou bem e tal, pode-se confessar os pecados mortais desde esse período, desde essa última confissão geral até essa próxima que será feita, né? Mas precisa ter, aí eu não posso te responder porque eu não sei, né? Qual era. Você vai ter que sondar aí seu coração, pedir a Deus para te ajudar, para ver se você considera que estava ali ok, né? Qual foi a qualidade dessa confissão. Nossa, ótimo. Ana, eu acho que nós vamos fazer depois um especial. Uma semana sobre confissão, uma semana sobre comunhão, uma semana sobre Santo Rosário. Uma live para cada tema. Vamos, Já vamos. vai voltar com todo mundo a quarentena muito melhor, eu tenho certeza. Com certeza, vai voltar tudo preparado. Muito melhor. Vamos voltar para os sacramentos muito melhores, com certeza. A Juliana, ela fez a seguinte pergunta. Para renovar a consagração todos os anos, precisa fazer a confissão geral ou uma confissão ordinária de si? Acho que volta no que você falou, né? Depende, porque assim, eu não sei qual é o estado da sua contrição de coração quando você fez as suas consagrações anteriores. Então você vai precisar sondar aí o seu coração e ver. Se você sentiu não, eu tenho que eu posso fazer uma confissão melhor, porque às vezes a nossa primeira confissão geral, ela é ruim. Eu sei porque eu já conheço muita gente e assim, ela não é muito boa não, porque a gente tem medo, porque a gente não tá com a contrição muito boa, então precisa avaliar aí. Se ela não foi muito boa, você faz uma outra. Uma vez por ano não Sim. é muito, né? Uhum. Você só precisa avaliar, tá? Então, vale a mesma resposta. Você vai ter que sondar aí seu coração e ver. Se você percebeu que ela foi ótima, já faz muito tempo que você fez uma confissão muito boa geral, e nossa, foi uma confissão maravilhosa, aí você faz uma convencional, né? Todos os pecados mortais, desde a última até ao momento. Ótimo. Maria Minhalma está perguntando: deve esperar a pandemia passar para se consagrar?
Acho que sim, né? Que a gente está sem missa. Como é que Se é? deve esperar a pandemia passar para se consagrar. Então, esse ponto aí eu tenho respondido a algumas pessoas no privado. É assim, Uhum. precisa só ver que a gente está sem missa pública, mas tem missa privada. Os padres eles estão celebrando e alguns padres estão confessando sim. Então eu Uhum. sugiro, primeiro, que é aquela coisa, já vai exercitando a perseverança do consagrado, né? O que que você faz? Você corre atrás. É verdade. Pede pro padre, pede, padre me Uhum. confessa, padre me deixa participar da missa privada, padre, pede, pede, pede pro padre. Fala, eu quero me consagrar, o mundo está nessa situação, explica para ele. É raríssimo os padres negarem, né? É raro, pode acontecer, ele pode negar, se ele negar, aí você pode ver com ele qual a orientação que ele pode te dar a respeito disso, né? Mas normalmente os padres, com os devidos cuidados, eles acolhem, porque a maioria deles está trabalhando normalmente. Eles estão ali dispostos, entendeu? Até porque o Papa Francisco mandou que estejam dispostos. Mas é isso. Bate na porta do padre, liga na paróquia, pede pro padre. Se todos te negarem, aí você fala, Nossa Senhora, tentei. Só não dá uma de soldado que não trabalha, entendeu? Tem que correr atrás. Verdade. É, deixa eu ver aqui. O Lucas está perguntando. Eu comecei a ler o tratado, parei de ler quase no final e terminei de ler depois de um tempo, eu imagino, né? A leitura foi válida? Ele começou a ler, parou de ler e terminou depois. Isso sim. Depende, você entendeu o que você leu antes? Porque se você não entendeu o que você leu antes, foi inválido, né? Como qualquer coisa que se leia, na verdade. Então precisa ver, essa coisa de válido e inválido é muito, eu não sei em que sentido você está falando, né? Mas você tem que ver se você aproveitou essa leitura que você fez. Se não aproveitou, é bom que você volte no começo e leia de novo. Se você entendeu tudo que você leu e pode continuar lendo com entendimento, ok, aí você continua a leitura. Não tem problema. Tudo vai depender se você conseguiu entender o que você leu, né? Me perguntaram aqui se já vai estar disponível na loja Chão de Deus. Em breve a gente vai ter lá na loja. Então, os ansiosos aí, daqui a pouquinho a gente vai ter o tratado lá, se Deus quiser. O Paulo Henrique, ele está perguntando se eu posso fazer os exercícios espirituais agora na quarentena e me consagrar depois. Acho que volta o que você disse. Porque, assim, eu acho Pode. que a dúvida, Ana, é que aqui na diocese as coisas estão mais rígidas, sabe? Então, pode ser que talvez seja esse o certo anseio. Mas eu acho que se enquadra muito dentro do que você respondeu. Precisa se esforçar, a gente precisa É. correr atrás. Com Eu, certeza a- vai ter um monte de padre que vai abrir para isso, eu tenho eu, certeza. eu acho que Vale a assim, pena. tentar não mata Ninguém ninguém, quer né? tentar. Tem que tentar. Porque assim, já vai acostumando. Nossa Senhora faz umas coisas que você nem imagina que ela faz, É, entendeu? é Você muito já verdade. entrega. Então você faz, você fala, Nossa Senhora, eu quero me consagrar a tal data. Mas a senhora tá vendo a situação, entendeu? E reza nesse assim, reza um terço, né? Antes de ir. E depois você vai e pede para um padre, pede para outro, pede para outro. Não aceitou? Ok, entendeu? Aí você muda de estratégia. Mas assim, tem que ter essa desenvoltura. Mas quanto à pergunta, você pode já ir se preparando com os exercícios e até a situação se normalizar se de fato você não encontrar nenhuma solução para isso, né? Se você não encontrar nenhum padre que te ajude nesse sentido. Você pode fazer o quê? Você faz os exercícios espirituais, nesse tempo até terminar, você escolhe ali alguns dias dos exercícios espirituais que mais te fez pensar, meditar, e você medita mais naquilo, se debruça mais naquilo, até você ter essa oportunidade, entendeu? Você vai ter um tempo de preparo maior, assim. Não, com certeza. Se você não conseguiu padre, é porque você tem que preparar melhor. Isso é com certeza, que Nossa Senhora não falha. Então, se Eu padre não nunca vi der, acontecer. É.
Eu vou contar É para vocês verdade. uma história aqui, é inédita, eu quase nunca conto essa história, mas é que é uma aluna minha e ela vai mais 1 hora de live, provavelmente. É, ela estava se preparando e ela me contou depois de um tempo que aconteceu, né? Eu fiquei impressionada. Ela estava se preparando para se consagrar. E aí aconteceu, eu não me recordo exatamente o que foi, mas eu acho que o pai dela passou mal no Líbano. O pai dela mora no Líbano. O pai dela passou mal e ela teve que viajar para o Líbano. Pergunta se ela sabia Nossa, falar libanês. Não, ela não sabia falar libanês. E ela queria fazer o quê? Ela queria se consagrar lá. Ela falou: não, a data da consagração chegou, eu preciso me consagrar, eu quero me consagrar. O que ela fez? Ela bateu na porta do sacerdote, ela rezou Nossa Senhora, bateu na porta do sacerdote libanês e ela começou a fazer, ela se esforçou para fazer com que ele entendesse que ela ia, que ela precisava se consagrar, que ela tinha feito a preparação, que ela precisava se confessar. Isso explicando com o Google Tradutor, hein? Ela falava, o Google Tradutor traduzia. Ela falava, só sei que no final ela conseguiu se consagrar nesse dia. Porque ela encontrou, disse, ela falou, Ana, o padre ficava olhando para mim, ele não acreditava. Ele falou, eu nunca vi alguém com tanto, nunca vi isso antes. Claro que eu te ajudo, porque eu nunca vi isso. Ela estava com tanta, ela estava determinada, ela ia no Líbano, ela não sabia a língua, ela não conhecia ninguém no Líbano, ela estava ali visitando o pai numa situação difícil, quer dizer, por isso que quando eu falo, gente, que Nossa Senhora dá jeito, ela dá jeito, não é porque eu tô falando assim. Eu já conto um monte de história desse tipo. Então, tem que ter confiança, entendeu? não, eu concordo com você. Essa do Líbano foi genial, assim. É muito que Nossa Senhora faz mesmo. É É, aquilo que você falou. Quando é para salvação, quando é para nossa santidade, e o céu se move mesmo. Isso é com verdade. certeza. Você acha? É verdade. Tô pondo Deixa eu ver água, mais tô uma pondo água, aqui. tô com sede. A Amanda, ela está perguntando o seguinte: podem explicar melhor essa relação da lei da natureza, da graça e da glória? Não consegui compreender muito bem. Pera aí. É que eu acho que, na verdade, a gente não Da falou lei da graça. especificamente disso. A gente É, só não. citou, né? A gente não entrou muito no mérito, não. Isso tem no comentário de Santo Agostinho. Você entra num link que tem lá na minha bio, tem um link para o calendário de leitura bíblica. Lá tem o comentário de Santo Agostinho na carta aos Romanos, que é onde ele fala da lei da graça e a lei do Antigo Testamento. Ali você vai entender um pouco melhor o que eu estava falando. Mas o que eu estava falando da lei da graça é que às vezes a gente entende a lei da graça como uma coisa assim. Agora a gente já não está mais sobre o Antigo Testamento, que é obedecer os preceitos e fazer tudo obrigatoriamente, mas a gente está na lei da graça. Eu posso fazer tudo como eu quero e tudo mais, ou não fazer nada, e Deus está ali para mim, e é assim que é. E não é assim que funciona a lei da graça, né? A lei da graça é você fazer o que está nos 10 mandamentos e mais um pouco. Exemplo, para ficar um pouco mais claro. Vamos supor, está lá no mandamento, não matarás. Isso é a lei do Antigo Testamento. No entanto, a lei da graça diz que você também não pode odiar a pessoa. Isso é a lei da graça. Quer dizer, é não matar e também não odiar, porque odiar também é matar. Você não pode adulterar, mas também não pode olhar com olhar cobiçoso para uma outra pessoa. E também não pode cobiçar a pessoa no seu coração. Entende? A lei da graça, ela é a lei e mais um pouco. É o aperfeiçoamento daquilo, né? Por isso que Deus disse, Jesus disse que não veio tirar nada da lei, pelo contrário, ele veio aperfeiçoar. É um upgrade, na verdade, né? Que ele fez. É isso. Não sei se eu consegui ser feliz, mas lá no texto tem mais detalhado a esse respeito. Dá para entrar mais. O pessoal lá da Parábola Divino, achei ótimo. Eles estão dizendo que depois da pandemia a gente podia fazer algumas palestras sobre o tratado nas nossas paróquias. Já vão pensar nisso. O Paulo Henrique, Ana, está pedindo para você citar alguns youtubers que possam ajudar a preparar para a consagração. Diz que já viu uns vídeos seus e um do Padre Paulo Ricardo.
antes de você citar, já vou reforçar que assim, tem muito material da Ana, gente, tem muito material mesmo, tem muito vídeo, tem áudio, tem podcast, tá achando o máximo agora um podcast. Tem muita coisa, assim, tem muito material. Tem o e-book, então tem muita coisa lá. Então, assim, o do curso do Padre Paulo é sensacional. Então, o meu conselho antes da Ana citar é que vê tudo da Ana primeiro. Aí depois você vai para o próximo. E aí você tem alguém para indicar. Eu acho que assim, o material mais importante, eu acho que depois de consagrar, depois você leu o tratado, você já leu as formações, já foi lá no site do Padre Paulo Ricardo, já, enfim, você já vasculhou tudo que tem ali disponível. Tem um livro que é O Segredo da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é um livro branco do padre Júlio Lombardi, se não estou enganada, né? Ele é um livro que ele trata mais profundo a total consagração, ele é mais detalhado, ele trata muito aquela questão do mérito, ele é mais teológico, né? Não chega a ser complicado, mas ele é um pouquinho mais teológico. Ele dá para você fazer um aprofundamento depois. E os livros marianos no geral. Oi? Segredo da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Isso. Eu depois vou tem postar aí depois, se o pessoal quiser, se não deu tempo de pegar. Depois tem o Por que Amo Maria, Por que Amo Maria, do Padre Júlio Lombardi. O Glória de Maria. Ai, Glória de Maria. De São Afonso. E deixa eu ver se tem mais. Tem uma aqui. Esse aqui tá aqui atrás, que é o que a gente vai ler esse ano lá no Clube de Leitura, que é o Virtude de Nossa Senhora Meditações, que é do Dom Ildefonso Rodrigues Vilar. Dom Ildefonso é muito. Virtudes de Nossa Senhora. Virtudes de Nossa Senhora. Meditações. Ele é um livro de meditação sobre as virtudes de Nossa Senhora. Eu acho que esses são os livros assim mais assim importantes. Tem outros, né, que podem ser lidos, mas eu acho que eles trazem alguma coisa a mais, assim, né, para enriquecer o que já tem no tratado, em outras leituras. Acho que por hora são esses. Estou tentando aqui me lembrar se tem mais algum. É que tem vários livros marianos bons, mas eu acho que esses, como são os que estão na superfície, é o que eu acho que é o mais indicado agora. Tá. Eu vou publicar depois nos stories o nome de todos os livros que você citou. Isso. E para fechar, a última pergunta do Vitor, ele pediu para, se der tempo, dá tempo, né? A gente recomeçou. Dá tempo, se você tempo tem. puder contar uma situação que Nossa Senhora tenha feito um pedido a você depois da consagração. Nossa, mas ela fez várias, uma só? Eu pensei a mesma coisa. Já tem a gente. Nossa, ela faz muito pedido, gente. É assim, essa coisa de pedido de Nossa Senhora é muito. É uma coisa que eu acho que vale a pena falar aqui sobre a total consagração, sabe? Às vezes a gente acha que é só se consagrar, assim. Mas ela tem graus, ela tem 4 graus, né? Como tudo na vida espiritual tem graus. Se consagrar é o primeiro grau. Depois a gente busca imitar a Santíssima Virgem, que é colocar ela como modelo do que a gente tem que ser. Aí a gente percebe que não vai dar certo porque a gente tem muita coisa ruim. E daí tem o terceiro grau, que é você despojar-se, né? E o quarto grau é deixar-se ser instrumento. Nesse processo, que não é feito que nem videogame, passando de uma fase para outra assim facilmente, ela vai pedindo muitas coisas, desde coisas lícitas e ilícitas. Eu acho que uma das coisas que ela mais me pediu logo no começo, assim, durante o processo mesmo da total consagração, foi a virtude da modéstia. Foi uma coisa que ela insistiu muito comigo. E é uma coisa que eu sei que ela insistiu porque tem a ver com o que hoje eu faço, anos depois, né? Tem a ver com o trabalho que eu faço com as mulheres, com o resgate da feminilidade, masculinidade, tem a ver com isso. Então ela é insistente, sabe, né, nessas questões. Não é uma coisa bombástica, né?
ela vai colocando inquietação mesmo no nosso coração a respeito de determinadas coisas e a gente tem que obedecer, senão a gente fica com aquilo, né? E é claro que sempre tem a opção de se fazer de sonso, né? De, não tô escutando, né? E tal. Sempre tem essa opção. Mas ela é bem insistente em alguns pontos. E normalmente esses pontos têm relação com alguma coisa que ela deseja que a gente faça depois, né? Tem relação com o que ela, do serviço que ela precisa que a gente preste. Então, acho que esse foi o principal, assim. Depois teve muitos outros, né? Porque é assim sempre. Graças a Deus, ela vai solicitando e a gente tem que se esforçar para ir respondendo, né? Isso é muito verdade, porque quando você fala assim, tanto que está relacionado com o que, que a gente faça, eu lembro do título. Eu sempre fui consagrada, eu sempre fui devota de Nossa Senhora das Graças. Quando eu me decidi me consagrar, eu senti um chamado muito forte a Nossa Senhora de Fátima. E aquilo não fez muito sentido, porque eu não sabia nada de Nossa Senhora de Fátima. Eu sabia de Nossa Senhora das Graças, que era devota. E aí, fui obediente à inspiração e me consagrei. E com o passar dos anos, estudando, até não relacionando diretamente com consagração, mas quando eu vim conhecer a teologia do corpo São João Paulo II, que eu vim conhecer várias outras coisas, eu entendi perfeitamente o caminho que Nossa Senhora estava me levando. Eu só pus os olhos sobre toda a realidade da aparição de Fátima, de tudo isso, a partir do convite para a consagração a esse título. E aí hoje faz um eco profundíssimo naquilo que eu estudo, naquilo que eu dou de formação, faz um eco muito profundo. Então é muito o que você falou, ela nos conduz ali para um caminho que lá na frente faz um sentido em nós. Fala, olha, então era isso. Era para agora que ela me chamou. E tem umas coisas tão fantásticas, né? Eu me consagrei na encarnação do Verbo. Hoje o que eu mais falo é da encarnação do Verbo, porque eu preciso falar da modéstia, de nós sermos templos do Espírito Santo e porque Deus se fez carne. Falo, gente, é umas coisas assim que, né, no momento a gente não entende, mas depois a gente vai entender que ela sempre faz assim. Eu brinco que ela é como ela tá tecendo, né? Ela vai tecendo assim a nossa vida e depois a gente não enxerga tudo, mas é tudo muito bonito, né, quando a gente vê de longe. É verdade. Ô, Ana, apareceu mais uma pergunta aqui para a gente responder. Caso eu não consiga mesmo a Santa Missa, não posso me consagrar? Pensei que fosse suplemento, não obrigatoriedade. A Duda pergunta. Como é que é? Cortou. Não Pergunta. consegui a Santa, não consegui a Santa Missa, não posso mesmo me consagrar. A pergunta é essa. Se eu não conseguir a Santa Missa, eu não posso mesmo me consagrar? Então, o ideal é que não. Assim, depende da situação, né? Eu não sei se você está em estado de graça. Então, tudo depende aí da sua alma, entendeu? Eu não sei se você está em estado de graça. Porque existe alguns padres que autorizam fazer algumas adaptações. Eu não posso aqui fazer adaptação no lugar do sacerdote, entendeu? Então, o que eu posso é dar orientações gerais. O que você pode é tentar buscar alguém que te autorize, né? Ou depois eu posso tentar ver se eu consigo te ajudar mais especificamente, assim, né? Entender um pouco mais a situação. Porque, assim, precisa ver o estado da alma e outros detalhes, né? Geral, assim, eu não consigo te falar. Existem caminhos, mas eu prefiro não falar assim abertamente, porque senão parece que a gente está deixando tudo, né? Não, não é assim, tem que avaliar a situação. Não é assim, cada alma é uma alma, cada situação é uma situação. Verdade. Você tem razão. Essa aqui acho que já até deu uma resposta logo em seguida. Fala onde é que se fala dos graus. E tem um comentário dizendo que lá no Segredo da Verdadeira Devoção Santíssima Virgem fala melhor disso, né? Então, no próprio livro de Segredos de Cor vai ter mais informações. Vai conseguir explicar melhor. Tem uma outra pergunta aqui, que a consagração pode ser feita de modo particular em casa. Entra um pouco do que você falou no início, de que ela é, de fato, uma consagração particular. A questão de ser um ato público que é atípico, né? Mas ela pode ser feita. Eu participo da Santa Missa, e em casa eu faço diante de Nossa Senhora, o ato de consagração. Pode ser assim.
Pode. Você participa. Depende. Peraí, deixa eu ver, que cortou aí a pergunta, eu não consegui entender muito bem. Se a pessoa participar da Santa Missa, se ela pode fazer a consagração em casa. É isso? Isso, ela pode ser feita de modo particular, em casa. Pode, pode, pode. Você fez o Olha, trâmite todo desde que você fez tudo. Apesar que, assim, se você for ver bem, se você já está na igreja, tem o altar de Nossa Senhora lá. Então, assim, é muito. Sei lá, eu acho isso por uma questão de piedade, né? Uma questão de devoção. É mais fácil você ir lá no altar de Nossa Senhora na igreja e se consagrar ali mesmo. Você já está no lugar sagrado, né? Então, tu aproveita. já aproveita a graça. Já tá, aproveita já que tá lá, entendeu? Eu acho. Mas pode ser em casa, sim. Ótimo. Então, para acabar, Ana, seu conselho para os que já são consagrados, para os que desejam se consagrar, qual que é o recadinho que você quer deixar aí nessa noite para todo mundo sobre a devoção, sobre o método de São Luís? Olha, eu acho que assim, a gente tem passado por uns tempos muito difíceis, né? A gente tem aí várias versões, várias coisas, e com a formação a gente percebe que a total consagração ela é um refúgio para tudo isso. A gente percebe que ela é uma forma de entrar dentro do coração de Maria e se preparar a nossa vida mesmo, o nosso interior, a nossa espiritualidade, para conseguir lidar com todas as coisas, não só na nossa vida particular, mas que vem acontecendo no mundo todo. Então, tentem cultivar bem essa ideia da total consagração, de fato colocar Nossa Senhora como modelo. Eu sei que parece uma coisa muito clichê, né? Mas não é, porque eu percebo que muitas vezes se diz isso, mas não se faz isso na prática. É diferente você falar muito sobre Nossa Senhora e de fato buscar imitá-la em tudo. E tentar não colocar restrição ao que Nossa Senhora faz, né? Eu percebo que esse é um dos piores pontos, assim, principalmente de quem já é consagrado, que restringir a ação de Nossa Senhora, porque ela é como Nosso Senhor, ela não é intrometida. Se você não deixa ela mexer, ela não vai mexer. Então, precisa ter muito cuidado com isso. E tem uma coisa que eu sempre falo sobre isso, que é o efeito da total consagração que São Luís fala, que acontece na alma, né? Que Nossa Senhora faz na alma. Ela mata o velho Adão, ela esfola as nossas imperfeições, ela limpa as nojas do pecado e ela nos prepara para servir o Senhor. Então, transformar essas coisas, né? Essas 4 coisas que São Luís fala no tratado em oração é uma coisa muito benéfica, né? Mata em mim a velha Eva, esfola, mãe, as minhas imperfeições, limpa, né? Me prepara, porque é isso exatamente que ela faz, e não colocar restrições a isso. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes do caminho. É isso. Achei profundíssimo ter dito mesmo, assim. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom. Por mim, a gente ainda tinha um monte de assunto para falar, um monte de coisa. Mas já está dando hora aí. Então, eu quero mais uma vez agradecer muito. Sei que eu estou doida que o coronavírus acabe para você vir pessoalmente. Muito mesmo. Estou revoltada com essa quarentena. Bacalhou sua vida. Mas. E já vou deixar mesmo o convite para a gente pensar em fazer algumas formações para o pessoal sobre confissão e tudo mais. Acho que vai ser bem-vindo. Para quem está aí ainda com a gente, fica aí, aproveitar a live para comentar do lançamento da linha Nossa Senhora de Fátima lá na loja. Tem diário espiritual, tem um monte de coisa, então nos ajude aí também com isso. E agradecer muito, muito mesmo, todo mundo que ficou, muita Ana. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Você sabe que você tem um monte de tiete aqui na comunidade, então a gente está muito feliz. Ai, gente, eu que fico feliz, eu fico feliz e eu tô muito contente de poder pelo menos ter esse recurso, né? De estar aí com vocês, porque a gente já tá aí toda meio família, né? Uma hora chama um, outra hora chama outro. Então, eu fico feliz e tô à disposição. O que vocês quiserem, o que vocês pedirem, a gente vem, fica batendo papo horas aqui, estoura o Já me dá Instagram. mais ideia. Só para começar agora.
Obrigada, obrigada mesmo. Foi muito bom. Os Imagina. vídeos já estão comentando aqui, quero mais, quero mais. Vai dar igual isso aqui. Vai ter o Obrigada mesmo. retorno. A gente tem rezado sempre por você. Reze por Ah, nós eu aí, agradeço. próximo 13, É, que a gente vai se consagrar, então. E para os próximos, para as próximas datas aí também, que já estão acompanhando o seu calendário. E uma coisa que eu esqueci de perguntar, Ana, que para mim também foi novidade. Você comentou sobre a indulgência. Quais são as datas que tem indulgência? o dia de São Luís Grignon de Montfort, a encarnação do Verbo. Eu não vou lembrar as datas todas assim de cabeça péssima, mas eu vou lembrar das datas das solenidades, né? Uhum. É o dia de São Luís Grignon de Montfort, o dia da encarnação do Verbo. É... Qual mais? Da Imaculada Imaculada? Conceição. Imaculada Hum. Conceição. Tem mais uma, que a minha memória está muito fraca. Então eu não vou lembrar, mas tem mais uma, que eu não lembro qual é. Mas essas Depois são a as gente passa um pouco de principais. data. Eu só não lembrei, eu achei o máximo isso, eu não sabia. Mas obrigada mais uma vez. Deus abençoe muito. A gente segue rezando muito por você. Obrigadão. Ah, gente, fazer outra propaganda. Tem lá o curso da Ana, tá? No portal Educati. Tem um monte de curso sensacional lá. Então, já pode entrar lá e se inscrever, ocupar bastante a quarentena. Tem um monte de gente. É, Então, passa lá. já aproveita e compra o curso da Ana para assistir a quarentena. Esse mês a gente vai. Eu consegui fazer um e-book sobre modéstia, então fiquem atentos aí que logo sai. Não é uma coisa convencional, né? Então, que eu digo que já foi falado antes, é meio uma coisa nova. Então, fiquem atentos lá, tem várias coisas lá nos links, né? Então vocês vão poder se divertir aí. Quem aí nunca passeou por lá, vai dar uma passeada lá que tem bastante coisa para fazer. Muita coisa boa. Então tá bom, Ana. Tá Obrigadão. bem? Um beijo enorme. Fica com Deus. Até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus, abraço a todos, a vocês atrás das câmeras, que eu não estou vendo, não estou escutando vocês. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.